Fala, rapaziada, nesse vídeo não tá vendo aí a ira do Neto aí com o Abel Ferreira e do Mauro César falando também a respeito disso. Tivemos também aí o Rui Caperoni falando sobre o Abel Ferreira e sobre o elenco, né? Aí tivemos aí uma polêmica forte no futebol brasileiro. Neto e Mauro César levantaram questionamentos pesados sobre o momento do Palmeiras e as decisões da comissão técnica. Neto não poupou palavras e chegou a chamar algumas escolhas de Abel Ferreira de insanidade, criticando decisões do time e da forma como o Palmeiras vem jogando. Já Mauro César trouxe outro ponto importante. Mesmo com um dos elencos mais caros do Brasil, o desempenho dentro de campo ainda estaria muito abaixo daquilo que esperar. Será que o Palmeiras realmente joga menos o que pode jogar? A permanência do técnico e a estabilidade ou falta coragem a diretoria? Vamos dar uma olhadinha aí para ver o que eles falaram aí a respeito do Abel Ferreira aí. Nos últimos anos, o Abel entregou muito resultado no Palmeiras, mas, embora o Abel tenha entregado muitos resultados, é constante a cobrança da torcida do Palmeiras. Você consegue ver, não só naquele episódio que xingaram ele, mas você consegue ver na internet, nos palmeirenses, uma cobrança de, pô, mas eu não gosto do futebol que é jogado, eu acho que o treinador poderia fazer mais, etc. E eu nunca concordei muito com isso. Por quê? Porque eu entendo que o Palmeiras sempre foi um clube de contratar jogadores de não muito renome. E esses jogadores fazem o nome dele no Palmeiras. Então são garotos subindo com alguns jogadores que você, por exemplo, o Maurício é uma contratação galáctica, não é? O Veiga, quando você contrata os jogadores que o Palmeiras teve nos últimos anos, tirando ali agora com Andrés Pereira, Vitor Roque, Marlon Freitas, Arias, Paulinho, esses caras vão estar à disposição em algum momento. Na hora que esses caras estiverem à disposição, pela primeira vez, eu acho que vai ser razoável o torcedor do Palmeiras falar: Abel, eu não quero só vencer. Eu quero vencer e quero jogar muita bola. Que é o que, por exemplo, o torcedor do Flamengo briga no Flamengo. Falando, eu não quero ganhar de 2-0. Eu quero ganhar de 2-0 e jogar bem, porque olha o time que eu tenho. Então eu exijo um futebol. Durante alguns anos eu passei com essa relação com o Muricy no São Paulo, que eu entendia que o São Paulo tinha time para jogar muito mais do que jogava. Ganhava, mas não jogava bola. Não era bonito de ver jogar. Às vezes podia fazer 3-4-0, ganhava de 0,5-0. Esse é o estilo que o Abel implementou no Palmeiras. Mas, para mim, até hoje, teve a justificativa de que o Palmeiras não tem, no papel, o espetáculo possível de jogo de futebol que o Flamengo, por exemplo, tem com os seus galácticos jogadores. O Palmeiras não é um time que compra um elenco galáctico. Os jogadores se fazem no Palmeiras. Então, eu acho que tem uma diferença aí. Mas, a partir do momento que o Palmeiras faz esse investimento, e a partir do momento que você olhar para o campo e tiver Vitor Roque, Flaco Lopes, Paulinho, Arias, Marlon Freitas, Andrés Pereira, o torcedor do Palmeiras vai com certeza e com razão falar: olha só, eu não quero ganhar de 1-0 do Novo Horizontino. É uma final, ganhei o jogo de ida, tô feliz? Estou, mas eu não quero isso. Eu quero 3-0 no Novo Horizontino com bola de pé em pé, eu quero bem jogado. E pela primeira vez, eu acho que o Palmeiras vai pegar pesado, mais pesado do que já pega com o Abel, e dessa vez ele vai ter um direito, eu acho, de cobrar um pouco mais, porque eu nunca entendi que o Palmeiras tinha um timaço para jogar um futebol espetacular. Neste momento, quando todo mundo estiver disponível, eu vou concordar que o Palmeiras tem que jogar, no mínimo, um futebol bonito de se ver. Tudo rico ali, dá para entender, mas o Palmeiras pode jogar um pouquinho melhor do que vem jogando aí, né? Porque o Abel, de uns tempos para cá, ele começou, né, no meu ponto de vista, a jogar um pouco mais retrancado. Por mais que ele não tenha esse elenco que o Rica falou aí que ele não tem, mas dá para jogar um pouquinho melhor. No início ele jogava, por que agora parou, acomodou, será? Vamos ver o que o Neto falou aqui a respeito disso aí. Essa é a dúvida que eu tenho. É uma dúvida que nós temos, falar a verdade. Só não o Abel. Né? E aí o Abel mostrou o quanto da incompetência dele como treinador. Cara, não é possível um treinador como o Abel deixar o John Arias à reserva. Cara, é insanidade total. É insanidade. Sabe, é querer ser mais daquilo que o Palmeiras é. Né? É querer ser mais... Eu não vou botar ele não, Cascal. Eu não quero escutar ele. Eu vou escutar o Anderson, que não deu uma falta para a equipe do Novo Horizontino, que não ia ser pênalti, mas uma falta perigosa. Aí o árbitro veio na fala, na sonora do Anderson: ah, mas eu dei o pênalti. Você deu pênalti. Você deu pênalti, porque foi pênalti, pô. Você deu pênalti, você agradou o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino matou o Corinthians, mata o Palmeiras, só que o Palmeiras tem uma coisa que poucos clubes têm, no meu entendimento. Veloso, Souza, Rosinei, você que tá aí. Pô, eles não desistem. Né? E é um futebol tão medíocre, mas tão medíocre, quem assiste, quem gosta de futebol. Ah, mas você é invejoso. Eu sou. Eu tenho inveja do Palmeiras. Os caras chegam toda hora, ganham, pagam em dia, tem dinheiro, né? Os caras... Lógico que eu tenho inveja. Eu tenho inveja dos caras que vão nos shows lá,
né? Da W Torre. Tem inveja, tá tudo certo. Mas pera um pouquinho. Só chutão. Pô, não faz a bola rolar, não faz jogar, os laterais não jogam. Uma coisa que o Palmeiras teve quando ganhou os títulos importantes, Libertadores, Copa do Brasil, o time do Palmeiras jogava, era intenso. Não, hoje não. Hoje o Abel faz o quê? Uma das coisas mais horrorosas de um time que tem dinheiro, de um time que tem estádio, de um time que tem muita grana e tem uma coisa que é fundamental, o jogador. O jogador tem elenco. Ele tem elenco e ele não consegue fazer o time jogar. E ontem, a prova disso foi ontem. Uma falta de inteligência, substitui mal, não faz o time jogar, mas na bola parada quase faz o segundo gol. E aí, a percepção do Neto é a mesma. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de futebol vai perceber que o time do Palmeiras não vem jogando bem. E claro que o Neto tem que ter inveja do Palmeiras, né? Pô, o Corinthians dele lá fica sacaneando a galera aí, principalmente o torcedor, mas o torcedor às vezes não vê o que o time, os dirigentes fazem com o próprio time. O Corinthians era para ser enorme, era para ser gigante nesse Brasileirão. Entendeu? Tem muito dinheiro, mas os caras ganham dinheiro e roubam do próprio time. Vamos ver o que o Mauro César falou aqui, então. A questão do Arias, eu acho que é um pouco cedo, né? Mal chegou, acho que há tempo para que ele possa ser encaixado no time da melhor forma possível, né? E acho que quando o elenco é tão rico como o do Palmeiras você vai ter bons jogadores que vão ficar de fora, outros vão entrar, eles vão se revezar ali entre os titulares e os reservas. Isso é natural. Agora, o que me chama a atenção é essa ideia que se criou de que manter o técnico é a solução para tudo. Às vezes é mais fácil você manter o técnico, você não precisa tomar nenhuma grande decisão. Talvez o dirigente não tenha coragem de demitir o técnico, não tenha tamanho para demitir o técnico, então vai deixando por lá também. Porque tem o troféu Tranquilidade, 2 anos que o Palmeiras, com um elenco caríssimo e altos investimentos, não ganha nenhum troféu de verdade. E no ano passado perdeu para o Corinthians com o Ramon Dias o título paulista e foi eliminado pelo Corinthians do Dorival Júnior. Já o Corinthians trocou de técnico. E apanhou do Corinthians com 2 técnicos diferentes, né? E o técnico, há 5 anos no cargo, perdeu o Brasileiro Libertadores para um técnico que tinha pouco mais de 1 ano na profissão e no cargo, consequentemente. Então, como o Trajano sempre pergunta qual a hora de demitir o técnico, qual a hora de trocar, isso não é uma fórmula matemática. Mantendo o técnico, eu vou ter sucesso. Manter o técnico é o correto. Depende do trabalho, depende do que está sendo feito. Acho que no caso específico o Palmeiras às vezes parece até um pouco refém da atual comissão técnica, incapaz de fazer qualquer movimento que não seja manutenção, apesar de um trabalho muito abaixo daquilo que se espera nos 2 últimos anos, porque o time não ganhou rigorosamente nada, jogou muito pouco, a final do Copa Libertadores foi uma atuação fraquíssima, e eu lembro aqui uma coisa que o Arnaldo falou semana passada, que faz muito sentido, o Palmeiras vencendo jogos muito melhor como time, muito mais farto o elenco, mas é sempre apertado, né? Sempre ali, contra o São Paulo mesmo. Questão de pênalti polêmico não marcado, pênalti que foi marcado, e 1-0. Aí contra o Novo Horizontino agora é 1-0 e o time do interior perde uma penalidade máxima. E o goleiro também é um frangaço do goleiro, vamos combinar, né? Um chute em câmera, saltou em câmera lenta o glorioso Jordi. Poderia ter sido um empate esse jogo contra o Novo Horizontino. Então o Palmeiras ele vence, ele tem números interessantíssimos se você olhar a lista de vitórias, mas essas atuações, na minha visão, ainda estão muito aquém daquilo que pode ser apresentado e deve ser apresentado. Claro que é começo de temporada, há tempo para que isso evolua, mas a constatação o time consegue resultados, mas o futebol está muito distante daquilo que um elenco tão farto pode apresentar. E o troféu Tranquilidade realmente pode servir de, digamos assim, de um certo consolo se porventura o Novo Horizontino for bem sucedido no domingo. Então aí, galera, nós tivemos aí 3 visões diferentes, né, sobre o Palmeiras aí. Eu peguei as 2 aqui que eu achei mais interessante, que foi a do Mauro e a do Neto, né. No final de contas, o debate mostra 2 visões fortes sobre o momento do Palmeiras. De um lado, o Neto, crítica durante a escolha do Abel Ferreira e o estilo de jogo do time, dizendo que o elenco tão caro deveria jogar muito mais. Do outro lado, o Mauro César levanta um ponto importante. Manter um treinador por muito tempo não garante sucesso ou rendimento dentro do campo, na campanha. O fato é que o Palmeiras continua vencendo jogos, mas o futebol apresentado ainda gera muita dúvida e discussões. E aí agora eu quero que você aí vá nos comentários e deixe a sua opinião aí, do que você acha aí do Palmeiras aí, do Abel, quem tá certo aí, se eles estão certos nas críticas aí, o Mauro César, o Rica Peroni aí e o Neto. E você? Se inscreve aí no canal aí para dar aquela fortalecida aí e deixe sua opinião aí nos comentários aí que eu vou estar olhando aí, beleza? Valeu aí!